desde criança, que eu ouço dizer que o nosso país é o país do samba, o país do futebol. Mas veja bem, de um tempo para cá eu tenho cá minhas dúvidas. Por uma série de escândalos que nós vivemos no futebol, vocês bem se lembram, né? Acho que vocês todos têm na memória aquele fato com aquele tal árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que manchou e bastante o meio de futebol. E também tivemos esse episódio aí, esse trágico, essa Copa, que já passou felizmente. Hoje eu tenho duas pessoas, dois convidados, um para falar da arbitragem, que é um ex-árbitro, ou melhor, continua arbitrando, mas pelo showball, que é o Romildo Correia. E trouxe também como convidado, aqui para me dar uma força, auxiliar, exatamente pela larga experiência que ele tem no meio do futebol, o empresário futebolístico, chaleira, o Antônio Augusto. E aí, rapaziada? Tudo bem, Batista? Sabia que o nome dele é Antônio Augusto? Eu conheço, sabia que era, mas é tão conhecido como chaleira, né? Só eu que sei. Mas eu entrego para todo mundo. Legal. Então, mas é isso mesmo? Você sente isso, chaleira? Essa coisa do futebol assim ficou meio manchada? Eu às vezes até com tristeza, né? Porque o futebol brasileiro, como alguns, né, colocam o futebol brasileiro como a primeira plenitude, o futebol brasileiro e tal. Acontece que as pessoas que compõem, né, as pessoas que dirigem, às vezes cometem alguns digamos assim, algo de mal para alguns profissionais. Eu até falo disso por causa do meu amigo Romildo, até porque eu acompanho, né, toda a trajetória dele e acompanhei esse episódio que é dele. que nós convidamos ele aqui hoje. Vamos chegar lá. Exatamente. É o seguinte, com tristeza até não pode generalizar, né? Claro. Como foi generalizado. Agora vamos perguntar para o Romildo como é que ficou essa história, como é que aquele episódio. Foi no jogo Santos e Botafogo? Isso, foi o Campeonato Brasileiro, ano passado. Todos se recordam disso. Na verdade, o Brasil inteiro se recorda. A gente só lamenta que no Brasil as pessoas esquecem muito fácil das coisas. A gente espera que aquele episódio de Edilson Pereira de Carvalho, Paulo José Danelon, a corrupção na arbitragem brasileira, a manipulação de resultados, o Campeonato Brasileiro que ficou marcado de 2005 pela máfia do apito. Então a gente espera que isso ninguém esquece e que o Ministério Público, a Promotoria de São Paulo, a CBF, enfim, todas as entidades que estão envolvidas no futebol possa trazer novamente à tona isso, para que realmente as pessoas que estiveram envolvidas possam responder, no mínimo, e ser preso por isso, porque a situação hoje, o Edilson Pereira de Carvalho, que foi o maior causador, aqueles jogadores lá de Piracicaba que fizeram essa corrupção, né? Que aquele pessoal lá de Piracicaba que vieram atrás de árbitros aqui e eles pegaram o Edilson e pegaram o Danelon, eles continuam aí, solto. E ninguém sabe se as pessoas não estão envolvidas ainda nesse Campeonato Brasileiro. Quem sabe daqui a pouco... Mas eles continuam arbitrando? Não, o Edilson não está apitando, nem o Danelon. Mas todos eles estão soltos. Mas as pessoas que coagiram e que corromperam esses dois árbitros estão soltos. Quer dizer, eles podem estar coagindo algum árbitro em algum lugar do Brasil, claro. Quem sabe até aqui em São Paulo, aqui no futebol brasileiro, ninguém sabe. Eles ainda fazem parte da federação? Não, o Edilson não faz parte da federação, ele está fora. Mas as pessoas que, eu digo o Vanderlei Polossi, que foi a pessoa que corrompeu, o tal do outro empresário lá de Piracicaba, que foi a pessoa que também foi presa e depois solta, eles continuam soltos. Eu quero dizer que eles estão livres. Eles podem estar cometendo esse crime em qualquer lugar. Você foi da Federação Paulista por 15 anos? Desde 1990, eu como árbitro paulista, e em 96 eu ingressei no Campeonato Brasileiro na CBF e trabalhei até 2005, e minha carreira estava indo tranquilamente, e eu pensava em encerrar minha carreira com 45 anos de idade, ou seja, daqui a 2 anos, em 2008, de uma forma tranquila, como eu comecei. É engraçado, eu estava pensando, no meio do caminho, né, já dando em conta da sua entrevista aqui, sua visita do Chaleira, que eu acho que o juiz, o cara quando escolhe essa profissão, a profissão, não é isso?
Tem que ser bem macho. Ele diz que futebol é coisa de macho, né? Mas para ser juiz, o que você acha, Jaleiro? Eu acho assim, né? Até algumas vezes algumas partidas que você assiste, eu acho até que é uma barra, né? Nesse sentido, até que aconteceu com essa mulher numa partida, essa juíza que aconteceu lá na bandeirinha. O Bandeira, né? Ela, na verdade, foi uma infelicidade dela, porque o árbitro ele tem uma missão e ela tem um auxiliar, né? E, na verdade, você obedece uma regra do auxiliar, porque você está de olho no auxiliar. Tem jogadas que você, eu acho que é assim, né? Ele, como árbitro, ele olha o auxiliar. Agora, houve uma jogada, eu acho que ela foi xingada bastante ali numa situação. Minha colocação não foi um pouco machista, mas não é nesse sentido. Eu estou falando tem que ter coragem. Tem que ter, claro. Porque, por exemplo, eu quero chegar. Claro. A gente vê muitas coisas acontecendo em jogos de futebol, claro, né? Aquela xingação, isso é os caras comum, falam que o juiz tem mas, que ter, por exemplo, o árbitro tem que ter duas mães, né? Exato. Mas, por exemplo, a atitude que o Romildo teve naquele jogo, né? Que até foi por conta desse episódio aí de resultado, venda de resultados, e eu acho também foi uma atitude realmente corajosa. Eu não vou esquecer isso aí nunca, até porque foi do jogo exatamente do meu time. E para minha surpresa, eu não sabia que você é de Osasco. Sou de Osasco. Osasquense aqui da Viliara já. Então eu gostaria, você como experiente aí no caso, pode fazer sua pergunta aí pro Romildo. O que você achou desse episódio? A minha pergunta pro Romildo é se foi, por exemplo, como anteciparam uma parte da carreira dele, quer dizer, fizeram com que ele encerrasse antes, né? Eu queria fazer uma pergunta a ele, se cabe, nesse caso, você entrou com alguma ação indenizatória contra essas pessoas que te fizeram esse mal? Veja, Stalena, na verdade, eles não anteciparam o encerramento da minha carreira. Foi eu que, por opção, claro, mas por opção, encerrei minha carreira. Porque, na verdade, a CBF estava me escalando no jogo. Sim, eu quero dizer para você agora, eu tomei essa atitude não que eles anteciparam, talvez eu coloquei mal. Eles anteciparam que eu digo assim. Fizeram com que eu tomasse essa atitude, né? É verdade. Então, mas veja, não cabe nenhuma ação. Por exemplo, o Edilson Pereira de Carvalho, em nenhum momento, ele falou que eu estava envolvido. Quando o Edilson foi preso, os promotores fizeram com que ele batisse. Seu nome entrou. Então, exatamente. Quando ele foi preso, a promotoria, o Ministério Público, falou: olha, você vai usar da delação premiada e vai falar toda a verdade para amenizar a sua pena, já que existe isso na lei. E ele pegou e foi honesto, pelo menos na visão da promotoria e do Ministério Público, de tudo que ele disse. Quando perguntaram a ele, tem mais alguns árbitros envolvidos nessa corrupção e nessa manipulação de resultado? Ele disse, eu não sei se tem, mas vou dizer que uma pessoa vai ser convidada, mas não sei se aceitou, se já foi convidado ou não. Quem é essa pessoa? Romildo Correia. Então isso foi por depoimento. Entendi. Indo para o depoimento, automaticamente a promotoria já vamos convidar o Romildo para dar esse depoimento para nós. Você interrompeu um pouquinho? Nós temos que ir agora até os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com essa história que o negócio vai pegar fogo. A gente volta já já. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na Beck Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a Beck oferece lanchonete e estacionamento no local. Convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. Beck Academia da Família. Ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família.
Já voltamos. Enquanto nós fomos para os nossos comerciais, ficamos aqui no Pai Bola. O negócio é o seguinte, assim, o caso do Edilson Pereira de Carvalho e outro, como é que é o nome do... Paulo José Danelon. Paulo José Danelon. Na verdade, houve uma generalizada. Né? A verdade, acabou colocando nomes, Batista, de quem não tinha nada a ver. Por exemplo, a Ana Paula da Silva Oliveira. Foi citado o nome da Ana Paula. Só isso assim, o juiz que nunca foi assim, amigo, como é que você disse, tem que ter duas mães, etc. Quer dizer, a partir dali o negócio escancarou de vez. Escancarou de vez. Lógico que você não gostou disso porque você não tinha nada a ver com a parada. Exatamente. E você foi punido, você foi afastado da federação. Foi afastado das escalas. É isso que eu gostaria que você explicasse direito. Você foi afastado, quer dizer, aquele episódio que você se recusou, você apitou, não foi isso? Eu fui o árbitro reserva e abandonei o jogo. E aí você abandonou o jogo e fiz um protesto na Vila Belmiro. Mas na verdade, você fez aquele protesto porque você já tinha sido punido antes, sem direito à defesa. Isso, exatamente. Explica melhor essa história. Então, como eu procurei a CBF, procurei a Federação Paulista, tão logo eu fui afastado das escalas, para dar informação a eles de que eu não tinha nada a ver com essa história e que a Federação e a CBF não precisavam me ouvir, o Romildo Correia. Bastava ouvir o Dr. José Reinaldo, promotor do Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal, procurar o Dr. Roberto Porto, que foram os dois promotores que conduziram essa máfia do apito, que eles iam falar à CBF e à Federação que eu não tinha nada a ver com essa história, que eu não era investigado, que eu fui chamado para ser testemunha, porque no depoimento do Edilson eu teria sido convidado. Após tudo ouvido, coisas de 15 dias, comprovado que eu não tinha nada a ver, e mesmo assim eu fui afastado das escalas. Mas não houve uma retratação deles? Não houve retratação por parte da CBF. A retratação houve na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quando eles me escalaram para trabalhar como quarto árbitro na partida Santos e Botafogo na Vila Belmiro. E nessa partida eu tomei a decisão de abandonar a minha carreira em sinal de protesto, em sinal de melhorar o nível da arbitragem daquele ponto. Então hoje a arbitragem ela tem um ponto até o Brasileiro de 2005 e de 2006 para frente. Hoje na arbitragem não existe mais mau caráter aqui no Brasil, a gente espera que não, depois de tudo que aconteceu. Entendeu? Eu gostaria de falar para os nossos telespectadores que o nosso programa está sendo gravado, infelizmente, e não seria interessante as pessoas poderem participar desse bate-bola aqui com a gente. Né? Mas nós vamos deixar aí um e-mail no ar, que é o jj.batista@uol.com.br, aqui da TV Osasco. E de repente nós vamos continuar com contato aqui com o Chaleira, que é o empresário. Vocês estão trabalhando junto, né? Fazemos parte de uma equipe aí agora no Showball, né? O Chaleira vai falar disso daqui a pouco. Então, jj.batista@uol.com.br. Depois você dá a sua opinião, de repente bater um papo aqui com o Romildo, se você tiver, tem algum contato? Porque, Tranquilo, tenho contato através de e-mail, através do Flog. Pode falar. Posso falar, é www.flogão.com.br/Romildo Correia, esse é o Flog para quem quiser deixar alguma mensagem lá. Tem fotos do Campeonato Brasileiro, os jogos que eu trabalhei no. Então, são dois lugares aí que vocês podem contatar para a gente trocar uma ideia aí e resolver falar mais sobre esse assunto. E o Chaleira está no Showball, né? Você está junto, você também apita no Showball. Apito no Showball, fui convidado pelo Djalminha, Ricardo Rocha, são ex-tetras, são ex-campeões do mundo, né? O Todé, que é um empresário também conhecido mundialmente aqui de Osasco, e eu fui convidado através do Chaleira, que me indicou, o Todé comprou a ideia, considerando que eu realmente era uma pessoa ideal para trabalhar no Showball. Né? E você, Chaleira, como é que você tem feito aí de bom da parte empresarial? Aquele episódio. Eu tenho porque assim, né? O futebol, eu costumo dizer o seguinte, você é músico, mas eu vou usar uma expressão. Não, nós somos músicos, você também é. Mas eu. Tocador de tamborim. Então assim, o futebol, às vezes, o que preencheria mais, né, o espaço do futebol hoje. Na verdade é o seguinte, outra vez eu fui, viu, Romildo? Eu fui assistir uma partida na Portuguesa, no estado da Portuguesa, Barueri e América Mineiro, e a gente fez uns comentários. Hoje, na verdade, tem mais empresários de futebol do que jogador de futebol. Então, cada jogador que destaca, um aparece dizendo que é empresário e outro, 10 ou 20 caras se julgam donos do atleta. Então, a minha preocupação hoje está sendo até, em alguns casos, acompanhar o início desse atleta, porque os que já tem destaque, já tem donos, já tem empresários e tal. Então eu tenho um garoto muito bom, Moisés, que hoje
Hoje nós registramos ele aqui no Osasco, quer dizer, hoje não, há um tempo atrás foi registrado aqui no Osasco. Tem outro garoto que eu cuido, o Acácio, está no São Paulo, tem outro que está no União de Mogi, e assim mais alguns outros, né, que não dá para citar todos os nomes aí. E há uma preocupação com isso, porque, na verdade, eu procuro, dentro do que eu faço com uma certa fidelidade. Então, o que acontece? Quando você age no futebol, principalmente no futebol, você sabe disso, com uma fidelidade, é difícil você, financeiramente, você ter um retorno rápido, né? Que é diferente de alguns casos, por exemplo, eu vi casos de pessoas que falavam do Ituano e pessoas, inclusive, da televisão, quer dizer, aí eles, claro que deram, é um profissional de alto nível, e deu uma levantada. Só que ele fazia uma propaganda, uma coisa que eu já acho que eu não faria profissionalmente. Você está falando daquele caso do Milton Neves? Ele faz uma propaganda da... Fala o nome do homem. Inclusive eu vi Milton Neves. Inclusive eu ouvi no velório que antes, quando eu cuidava do contrato do Edu Manga, ele fazia umas críticas, toda vez que eu ia renovar esse contrato do Edu Manga, ele fazia umas críticas, o Milton Neves. E eu vi ele no velório infelizmente, que mataram o proprietário da skin, chorando e tal. Quer dizer, depois passou um mês, quer dizer, ele nos indicou a tomar a vida inteira, a tomar skin. Depois ele mudou aquilo para Brahma, estranhamente, depois de um mês. Que é o patrocinador dele. Agora é Brahma, mas era skin, ele chorava que a skin era a melhor cerveja do mundo. Então eu estou falando porque cabe ao meio esportivo esse tipo de conversa, que ele faz uma propaganda de uma determinada bebida para você tomar, depois estranhamente mudou. E eu no futebol, toda a parte que eu sempre faço com uma fidelidade, talvez eu até perco, mas eu procuro ser fiel no que eu faço. Tá legal. Vamos repetir aqui de novo o e-mail. Primeiro você fala o seu, Romildo. Tá bom, o meu é www.flogão.com.br/Romildo Correia. Esse é o meu e-mail. Tem um telefone para contato? Telefone não, né? Ou não precisa? Não, até pode ter um telefone para contato. É o 011 aqui de Osasco mesmo, 3683-6269, se alguém quiser fazer algum contato para apitar de repente algum jogo de festa, jogo beneficente. Estou aí sempre à disposição, ou através também do empresário Chaleira, que não é um empresário, é um amigo. Mas ele pode, inclusive, fazer palestras em outra cidade com relação a árbitros. Falar sobre essas coisas estranhas que acontecem. Talvez ele nem me falou sobre isso, mas ele tem essa condição. Tem um amigo seu de profissão, que aliás você estava falando do Milton Neves, o Godoy. Ele tem um quadro lá que ele fala dos erros de arbitragem. O que você acha disso? Um cara com maior naturalidade. O Godoy é meu amigo. É um bom árbitro. Foi um excelente árbitro. Vejo ele um excelente comentarista de arbitragem. Estou falando de arbitragem, não entro no mérito de televisão, de jornalismo. Mas Godoy, eu tenho muita coisa a falar do Godoy, é uma pessoa muito especial para mim. Mas eu tenho umas críticas a fazer porque ele mesmo diz que ele fala aquilo que tem que falar e não aquilo que ele pensa. Então você vai falar depois dos comerciais. Ele detonou você ou não? Não. Daqui a pouco a gente continua. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na BEC Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a BEC oferece lanchonete e estacionamento no local, convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. BEC Academia da Família, ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite e aos domingos do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir.
Então, já estamos de volta com o nosso programa de Conversa em Conversa e hoje recebendo aqui o Romildo Correia, ele que foi árbitro há 15 anos pela Federação Paulista, quer dizer, continua árbitro, só que agora está no showball, né? Daqui a pouco nós vamos falar do showball. E o Chaleira, conhecido empresário do meio futebolístico, meu brother particular, tocador de tamborim, você tem que ver o cara tocando. Eu falo isso, ninguém acredita. Eu não sabia do poder dele, não. A pose que o cara pegava o instrumento para tocar, não precisava nem tocar o tamborim, nem precisava bater, só balançar, né? Poxa, Leira, você não falava disso, não. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço aí às pessoas que estão sempre aí sintonizando o nosso programa, lá no quilômetro 18, na Avenida Imaculada Conceição, número 10, sabe, ali do Dama Shop? Então, tivemos lá outro dia. Olha aí, um abraço aí pra rapaziada. A Vera, o Rogério, também o Norair, Pascoal, Hermínia, Rony e Cleide, todos sintonizados no programa de Conversa. Quero aproveitar também, inclusive a presença do Chaleira aqui, que o Chaleira, entre outras coisas, é assessor do vereador Oswaldo Virgínio. Exato. Mandar um abraço aí pro Oswaldo Virgínio. E eu quero mandar também um abraço pro doutor José Amando. Doutor José Amando, vereador, teve uns dias atrás aqui no nosso programa, fez um tremendo sucesso, é um cara que a gente gosta muito, mandar um abraço aí. Então, vamos falar do showball. Showball, então, tem algum jogo aí que você é o árbitro? Eu sou o árbitro que apita o showball aqui no Brasil, e agora existe a oportunidade de estar indo para o México também com a equipe do showball, onde vai ter um amistoso internacional lá, né? O evento está um mega evento para esse jogo lá. O México adora o Brasil, né? Desde a época de 70, você sabe que para eles receber lá Djalminha, Bebeto, Dunga, esses jogadores aí que foram campeões do mundo, vai ser uma grande festa para eles. Então, existe esse jogo lá e provavelmente eu devo estar indo para lá apitar esse jogo lá. Tem algum jogador seu lá, Chaleira? Não, o showball na realidade até poderia ter, digamos, o Zé Carlos, que foi um jogador também que passou pela seleção brasileira. Mas o showball, na realidade, ele não trabalha com... Não são jogadores que estão parados, só que estão parados. Talvez alguns jogadores sem contrato, que, por exemplo, o Edmundo outro dia anunciou que se parasse, conversando isso com o Todé, talvez ele iria para o showball. Isso é o que eu sei, através dos outros que eu não conversei com o Edmundo. Mas o Viola, que nem parou de jogar, está na ativa e está jogando lá então no são jogadores, não são jogadores, são jogadores, exatamente. Mas o que você acha de trazer essa moçada qualquer não, dia? Vamos arquitetar mas isso. Você segura essa onda. Eu quero arquitetar isso, eu vou conversar com o Todé sobre isso. Vamos pedir licença aos nossos companheiros aí do Balanção da Rede, que a TV Osasco tem um programa de futebol. Exatamente. Né? Mas a gente pede licença para trazer a rapaziada. Não, eu vou arquitetar isso com o Todé. Traz o Romildo de novo. Eu estou sempre por aqui, Osasco, é sempre um prazer estar aqui, eu sou praticamente da casa. Ô Romildo, vem cá, me diga uma coisa. Então, vamos falar de novo desse episódio que foi a coisa mais marcante. Como é que ficou? Você está tranquilo agora? Já esqueceu? Está chateado ainda? Aproveita aí e fala. Dá um recado, dá sua mensagem. Legal, Batista, porque também. É uma oportunidade legal de estar podendo falar depois de algum tempo. Porque na época muito se falou. Isso, a imprensa toda na minha casa. Não deram tempo de você. Na verdade, foi mais uma explicação do fato acontecendo do que depois ninguém me procurou, mas eu quero dizer a todos, né, que eu estou muito tranquilo, eu tirei um peso da minha consciência quando eu abandonei minha carreira. Eu estou sendo muito mais feliz na arbitragem depois que parei, porque tive a oportunidade de poder sair do país algumas vezes depois que parei, coisa que eu era árbitro só da CBF, só apitava Campeonato Brasileiro, porque eu não era árbitro da FIFA. Mas em compensação pude ver que realmente, amigo, como se falar de amigo, né, uma situação dessa, você percebe que na arbitragem, vamos falar assim, nós vamos falar que a árbitro que fica lá. Pois é, o Edilson, o Danelon, eu que fiz a pergunta, o Godoy, as pessoas, na verdade eles são amigos, mas são aqueles amigos que procuram dar o comentário que favoreça ao seu interesse, não que favoreça ao interesse do amigo, entendeu? E hoje você percebe que durante 15 anos de arbitragem, sequer eu tenho aí uma ligação, como é que você está tudo bem? Não que eu me importe para isso, minha vida financeiramente está excelente, familiar está ótimo, meus amigos de Osasco, que eu sempre tive, continua da mesma forma, estou no showball, esse jogo é transmitido pela TV todas as vezes, então eu estou feliz com isso, feliz com a família, feliz com os amigos.
Eu acho que quem não está feliz é o Edilson, que ocasionou tudo isso, que pode ser chamado a qualquer momento, é o Danelon. Eu acho que é a CBF, a Federação Paulista, que não consegue profissionalizar o árbitro. Eles não querem tirar a arbitragem da sua mão, porque se profissionalizar ela vai sair de uma mão e vai para outra. E isso não é interesse de CBF nem de federação. O Edilson e o Federer estão parados. Parados, eles estão excluídos da arbitragem, na verdade. Pararam, velho. Pararam, eles. Diferente dele. Então eles vão responder. Eu falei, a atitude dele foi de coragem. Digna de respeito. Foi uma, que nem você falou, foi uma coragem para entrar na arbitragem e foi uma coragem para tirar a camisa. Esse protesto, na verdade, ele ajudou, porque o Coronel Marinho agora, com certeza, ele pode perder alguma qualidade de árbitro tecnicamente, mas ele não vai perder uma qualidade de árbitro honestamente. Então os árbitros que estão hoje em São Paulo são honestos, são de caráter, nenhum tem nenhum problema com a parte criminal nem com a parte civil em São Paulo. E você, Chaleira, a respeito lá do homem lá da Record, lá, como é que ficou? Bom, eu confesso que a oportunidade que eu estou tendo também é essa, porque na época não foi me passado algumas... Não perguntavam para mim, né? Havia um problema na época com o Edu Manga, que eram umas coisas do profissionalismo dele, aliás, um excelente jogador, e todo craque ele é problemático, né? Todo jogador craque ele é problemático. E na época ele fazia umas críticas com relação a como eu ia fazer, porque tinha que ser mais honesto com relação a para fazer aquele contrato e tal, e caiu, e de repente, né, é o que eu estou falando, você assiste, ou você percebe que... No meu caso, não foi o valor financeiro, essa renovação de contrato do Edu, né? Havia, na verdade, uma fidelidade minha com o Edu. E ele, na época, fez essas críticas e, de repente, eu estranhei essa atitude de você estar dentro de uma empresa e, de repente, porque você passou a vida inteira aquilo para mim, né? Para o tomador de cerveja, que a esquinha era melhor. E, de repente, a Brahma é a melhor do mundo. Ficou estranho. O Zeca Pagodinho, nós vamos respeitar a atitude do Zeca, e o Zeca não é um profissional de rádio, ele é um artista. Repercutiu pra caramba também aquela troca. Claro, mas o Zeca é um artista ele tem o direito, porque ele é um profissional que dentro do que ele fez, mas houve uma repercussão, porque você tá mandando eu tomar uma determinada marca hoje, amanhã você manda eu tomar outra, é estranho. Aproveita, traz eles aqui pro programa. Eles deveriam. Tá tudo certo. Acabou o tempo. Tá bom. Entendeu? Mas a gente acho que foi legal. Ó, se vocês quiserem continuar com essa conversa, saber mais aí do Romildo Correia e também do Chaleira, que anda fazendo, showball, tá aí o e-mail, que é jj.batista@uol.com.br, e o seu, como é que é? É o www.flagão.com.br/Romildo Correia. Tá legal? Ou entre em contato aqui com a gente. Telefone qualquer, Chaleira. O meu é 3682-0801. Tá bom? E pode despedir? Pode, com certeza. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar desse seu programa mais uma vez. Canal 22, Canal 6. E a gente percebe... Você já é da casa. Né? A gente percebe o progresso do programa. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para uns amigos também que provavelmente estão assistindo, que é o Vicente, do Embaixada Nordestina, o Dr. Edu Éder, o Adilson, enfim, todos os meus amigos que também assistem o seu programa e pediram para que a gente mandasse um abraço e dar um abraço para você também. Também aproveito para mandar um abraço aí, Dr. Edu, Vicente. Legal, eu também agradeço a oportunidade, Batista, de poder esclarecer mais uma vez todo aquele episódio. Vai dizer que está tudo tranquilo para mim na minha vida profissional e dizer que estou sempre à disposição, sua e da TV Osasco também. É sempre uma satisfação estar aqui. Um abraço a todos e que todos tenham consciência aí na hora do voto, já que a quantidade é grande, mas a qualidade é muito pouca. Obrigado, até uma próxima, se Deus quiser.